Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Na mensagem de hoje, vou falar concernente à linguagem empregada na Bíblia. Precisamos perceber quem fala e como fala nos diálogos dos textos bíblicos. Um cuidado importante ao ler a Bíblia é entender que nem todas as falas registradas na Bíblia contêm verdades. Como assim? Por exemplo, o livro de Jó é basicamente composto por diálogos entre Jó e seus 3 amigos. Quando Jó perdeu tudo o que ele tinha, seus amigos e ele começaram a debater sobre as causas destes desastres. Eles fizeram afirmações sobre Deus equivocadas. E isso fica evidente no final do livro, quando Deus repreende tanto os amigos de Jó como até o próprio Jó. Os capítulos 38 ao 41 do livro constituem a resposta do Senhor a Jó, evidenciando os equívocos daquele servo. E, em Jó 42, versículo 7, o Senhor disse a um dos amigos de Jó: "A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó." Então, ao ler o livro de Jó, precisamos ler com cuidado, entendendo que o livro registra argumentos de homens tentando decifrar a verdade. É diferente, por exemplo, dos escritos de Davi. Davi escreveu vários salmos, mas ele foi reconhecidamente inspirado pelo Espírito Santo. Deus falava com ele e por ele, e seus escritos foram usados no Novo Testamento como parte das Escrituras. Outro livro que merece um cuidado redobrado é o de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes passa boa parte do seu livro escrevendo sobre uma perspectiva terrena. O objetivo do livro é mostrar como a vida sem Deus e sem a eternidade é entediosa e sem sentido. O autor usa muito a expressão "debaixo do sol" para se referir à vida terrena. O livro parece ser um desabafo de alguém pessimista com essa vida. Em Eclesiastes 3, por exemplo, versículos 19 a 21, encontramos o seguinte registro: "Porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos filhos dos animais para baixo, para a terra?" Não podemos afirmar, com base neste texto, que homens e animais têm o mesmo destino após a morte. Nessa passagem, o autor desabafa dizendo que, se a nossa esperança se resume a esta vida, não somos muito diferentes dos animais. Entretanto, sabemos que nossa esperança vai além da morte e que, diferentemente dos animais, nós ressuscitaremos para o julgamento final. E por fim, um terceiro ponto de atenção. Devemos compreender a linguagem empregada. Quando Jesus disse em João 6,27, "Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna", ele não está dizendo para não trabalharmos para nosso sustento, apenas para priorizarmos o alimento espiritual. Quando ele disse em Lucas 14,26, "Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo." Ele não quis dizer que precisamos odiar nossa família, mas que precisamos priorizar o Senhor acima dela. Ter o conhecimento geral das Escrituras e estar afiado no seu estudo nos ajuda a entendermos essas linguagens. E sem falar de passagens com linguagem figurada. Livros como Apocalipse, Daniel, Zacarias empregam esse tipo de linguagem. Jesus diversas vezes usou linguagem figurada também, ao falar sobre nascer de novo, água viva, o fermento dos religiosos e outras imagens para transmitir seus ensinamentos. Precisamos nos empenhar para compreender se um texto fala figurada ou literalmente, e isso nos levará a evitar grandes erros.
Estudar as Escrituras exige cuidado e atenção. Espero ter ajudado com esses comentários. Que Deus abençoe seus estudos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.